Oi, eu sou a Isabela Cardoso e eu queria entender por que o que a gente come se tornou tão importante na vida em sociedade. Nesse vídeo, eu vou falar sobre um assunto que me assombra desde os 3 anos de idade. Eu não sei se eu tô preparada para falar disso, mas eu acho que é necessário, porque a gente tá em uma época de falar sobre as coisas e discutir sobre as coisas. E esse é um tema que está presente na vida de muitas pessoas e que pouco se fala. E quando se fala, não se dá a devida importância. Quando eu falo para as pessoas que eu tenho autoestima baixa, as pessoas se assustam. Elas se assustam, elas não acreditam, elas ficam, mas como assim? Você é tão segura de si, tão comunicativa, tão alegre o tempo todo e dá risada escandalosamente. Então, pra que eu tô fazendo esse vídeo? Eu tô fazendo esse vídeo pra ajudar a me libertar de algo que é doloroso pra mim, pra que as pessoas conheçam esse meu lado e não só o doida. E para que, se você também sente algo parecido, colocar para fora. Pegar como exemplo e liberar isso aí. Eu falei no começo do vídeo que o que eu como e peso, a forma como é o meu corpo, são coisas que me assombram desde que eu tinha 3 anos de idade. Por que isso? Quando eu tinha 3 anos de idade, os meus pais se separaram. O que é comum, né? Os pais se separarem é algo muito comum. Só que deixar de ver com tanta frequência um dos pais ou os dois pais para uma criança de 3 anos é algo forte. Então, hoje, com 23, pensando naquela época, eu entendo que eu transportei para a comida a carência que eu tinha do meu pai. Lembrando, do passado, eu vejo que as melhores lembranças que eu tenho com ele é comendo. Então, é quando ele me levava para comer pão de queijo, é quando ele sentava comigo no sofá e ele ficava assistindo o jogo e ele fazia uma bacia enorme de pipoca pra ele e uma pititica pra mim, e aí eu comia a pipoca inteirinha e ele prestando atenção no jogo, eu botava da bacia dele pra mim e comia tudo, e botava da dele pra mim e comia tudo, e ele nem percebia que eu fazia isso. Então, essas lembranças que eu tenho boas dele, hoje eu acredito, que tenham feito com que naquela época que eu perdi a atenção dele ou eu perdi a companhia dele, fizesse com que eu transportasse pra comida essa carência. Então, por exemplo, eu amo pipoca. Eu amo. Acho que é a coisa que eu mais gosto de comer. Eu sinto falta. Eu tô assistindo TV, eu quero comer, sabe? Eu sinto o gosto da pipoca na minha boca e eu não consigo resistir. Eu tenho que fazer. Isso é muito de memória afetiva, eu acho, né? Não é uma coisa assim... Além de eu gostar do sabor, alguma coisa mexe aqui dentro que eu preciso daquilo. Só que eu não entendia isso. Eu só engordava. E foi a época que eu comecei a engordar muito, porque eu não fazia muitos exercícios físicos, né? 3 anos de idade. A única coisa que eu fazia era brincar e comia muito. Então eu comecei a comer, principalmente à noite, porque nessa mesma época foi quando a minha mãe foi chamada para trabalhar 40, sei lá quantas horas na faculdade, que ela é professora. E à noite eu ficava todas as noites, porque ela trabalhava todas as noites, né, na faculdade, dando aula. E eu ficava sem a minha mãe e sem o meu pai. Aí eu ficava com o babá. Eu comia. E quando uma criança começa a engordar, aquilo vira uma coisa um pesadelo. Porque ela vai sofrer bullying na escola,
porque vai ter medo de colesterol alto, triglicérides, que sim, pode vir junto com esse processo de engordar. Mas não é diretamente atrelado, porque existem muitas pessoas magras que têm colesterol alto, triglicérides, sedentarismo, e tem muitas pessoas gordas que não têm nada disso. Eu sou acima do peso até hoje e eu não tenho nada disso. É um unicórnio. Voltando lá pra minha infância. Então, a partir dos 3 anos eu comecei a engordar, as pessoas começaram a olhar torto e a questionarem a minha mãe, do tipo, sua filha tá engordando pra caramba, viu? É melhor você se preocupar com ela. E aí ela começou a me levar em nutricionista, endocrinologista, pra tentar controlar isso. Foi bom? Foi. Por quê? Porque eu tava com colesterol alto e triglicéridos e um bebê praticamente com isso não é muito bom, né? E aí eu fui nesses médicos e controlei o colesterol, controlei tudo e comecei a fazer dieta. A questão só piorou, porque eu sempre fui uma pessoa muito apaixonada. Então eu tinha os meus amiguinhos e eu me apaixonava por eles. Aí quando eu aprendi a escrever, eu escrevia cartinha. E eu sempre tive crush. Nossa, minha vida inteira. Acho que desde sei lá, prézinho. Meu primeiro crush, eu acho que eu tinha uns 5 anos de idade. Chamava Leonardo, lá em Itu. E o pai dele era dono de uma loja de sapatos chamado Toninho. Acho que era Toninhos Calçados. Só que essa questão do corpo, quando a gente tá na escola, piora, né? Porque as crianças refletem os pensamentos dos pais. E o que é ser bonito? Vai, vamos pensar em uma pessoa bonita. E foi algo que pesou muito em eu querer emagrecer. Então, desde pequenininha, eu sou pequena, tá, gente? Então, as pessoas riem quando eu falo isso. Mas desde muito novinha, eu sempre quis emagrecer pra ficar dentro dos padrões de beleza, claro, mas pra conquistar o carinha que eu gostava. Como que eu descobri isso? Eu descobri isso porque com 19 anos eu fazia iniciação científica, eu fazia faculdade de jornalismo e fazia iniciação científica. A minha pesquisa era sobre no periférico feminino. Então, eu fiz um artigo baseado em alguns fotógrafos contemporâneos que fizeram ensaios de mulheres obesas e de mulheres idosas. Para eu poder fazer essa análise desse trabalho desses fotógrafos, eu precisei estudar sobre feminismo, sobre beleza da mulher, sobre padrões estéticos, sobre o que é feio e da onde veio essa concepção de feio e de belo. E estudando tudo isso, eu fiquei muito revoltada, porque eu entendi toda a pressão estética que eu sofri durante toda a minha vida. E aí eu fiquei revoltada com tudo. Tipo, eu queria comer o que eu quisesse, a hora que eu quisesse, e comer um monte de coisas que não me faziam bem, porque eu, por exemplo, não tinha nutriente, só tinha gordura, corante, enfim, não tinha nada que sustentasse meu corpo. Mas eu queria comer, porque se as pessoas falavam que não era pra eu comer, era porque era a ditadura da beleza e eu queria comer o que eu quisesse. Se eu não quisesse fazer exercício físico, eu não ia fazer, eu ia ficar sentado o dia inteiro no meu sofá, comendo coisas que eu queria e que não me faziam bem, porque não tinham nutrientes. Só que como eu tava revoltada, eu não me importava com isso. E quanto mais eu estudava a forma machista que foi construído esse padrão estético, mais revoltada eu ficava. E eu engordei muito, muito, muito mesmo. Eu não sei ao certo, assim, quantos quilos eu engordei, porque eu nunca fui com peso normal. Eu sempre tive sobrepeso. Então, o meu IMC nunca foi normal. Eu lembro que nessa época eu não conseguia, tipo, a faculdade que eu estudava é a PUC de Campinas. E ela é num descampado, assim, cheio de morro. E o centro que eu estudava de comunicação era tipo aqui, assim, e pra eu subir pra praça de alimentação ou pra biblioteca, eu lembro muito da biblioteca.
porque foi um lugar que eu frequentei muito nessa época, pegando livros pra pesquisar. Então, pra eu sair da onde eu parava o carro, perto do meu centro, e subir a pé até a biblioteca, eu ficava assim, ó. Eu não conseguia, tipo, conversar com alguém e andar, sabe? Porque eu tava sedentária. E sim, sedentarismo é algo que prejudica. Ser gordo, não. Mas ser sedentário faz mal pra saúde mesmo. É um unicórnio. Então eu tava lá, nem aí pro meu peso. E super feliz com o meu corpo. Com 84 quilos e 1,54 m. Porque eu tava revoltada e eu não tava nem aí. E tava estudando sobre me amar e positividade corporal, que foi uma coisa que eu também comecei a estudar nessa época. Só que eu tava feliz porque eu pensava assim, olha só, eu tô gorda e mesmo gorda, olha o que eu pensava, e mesmo gorda, eu vou na balada e pego todo mundo. Mais até do que as minhas amigas magras. Então, olha a mentalidade. Como não mudou. Tipo, é a mesma mentalidade desde lá dos 5 anos de idade que eu tinha o crush no Leonardo. Eu estava bem comigo mesma porque eu não estava sendo rejeitada pelo meu peso. E não porque realmente eu gostava do meu corpo, e sim porque as pessoas não se preocupavam com o corpo que eu tava. Só que aí, eu vou até tirar esse chapéu, porque já é ridícula a situação que eu vou contar, com esse chapéu fica mais ridículo ainda, tá? No ano novo, acho que depois do ano novo, acho que uma semana, 2 depois do ano novo, eu fui stalkear meu ex no Facebook. E aí eu vi uma foto dele com a namorada nova dele, mais magra do que eu. E aquilo me incomodou de uma forma que hoje eu fico pensando assim, por quê? Eu não gostava mais dele, assim como ele também não gostava mais de mim, né? Tava namorando outro, mas enfim. Eu não gostava mais dele. Eu não tinha me arrependido de ter terminado. Eu achava que eu tinha feito a coisa certa, porque a gente não ia dar certo junto. Eu tava feliz por ele ter encontrado uma menina que talvez combinasse mais com ele. Só que aquilo mexeu comigo. E aí eu decidi emagrecer. E eu emagreci 18 quilos. O que mudou? O que mudou das outras vezes que eu emagreci pra essa? Mudou que das outras vezes que eu emagrecia 5 quilos, engordava 8. Emagrecia 3 quilos, engordava 4. Emagrecia 10 quilos, engordava 8. Emagrecia, entendeu? Sanfona. Efeito sanfona. A minha vida toda foi isso, efeito sanfona. E dessa vez, eu emagreci 18 quilos. Não vou falar palavrão aqui, mas, né? Aconteceu que eu comecei a entrar em contato, desde lá da iniciação científica que eu tava revoltada, com vários temas de amor próprio. Então, das outras vezes que eu emagreci me sentindo um lixo. E eu me forçava a emagrecer me xingando. Olha que loucura. E dessa última vez, não. Dessa última vez, eu me amava. Eu me achava gostosa mesmo. Tinha inseguranças? Tinha. Tenho. Só que eu comecei a lidar com outras coisas, entendeu? Eu comecei a pesquisar canais no YouTube. Eu conheci a Alexandra Gurgel, do Alexandrismos. Eu assisti todos os vídeos dela. Eu pesquisava, eu lia sobre isso. Eu lia Simone de Beauvoir. Eu li um
do Humberto Eco que chama A História da Feiura. Eu tinha mais conhecimento sobre esse mundo. Eu tinha conhecimento sobre como esse mundo me afetava. Só que eu tinha decidido emagrecer. E aí eu tava consciente do que eu tava fazendo e eu emagreci. Como? Fui na nutricionista e comecei uma academia. Primeiro eu comecei a academia. Só que não era muito saudável. Hoje eu vejo que não. Porque eu ficava o dia inteiro na academia. Tipo, eu ia de manhã, fazia todas as aulas aeróbicas. Depois eu ia à noite e fazia todas as aulas aeróbicas. E à tarde eu ia lá e fazia um treino de musculação. Que eu tava de férias da faculdade e não trabalhava. E eu ficava o dia inteiro na academia. Gente, isso é exaustivo. E é tipo mudar do 0 pro 80, entendeu? Porque eu era sedentária, não saía do sofá pra nada, não conseguia subir do meu centro que eu estudava até a biblioteca sem ficar sem ar. E aí do nada, eu comecei a fazer treinos exaustivos o dia inteiro. É óbvio que eu emagreci. O meu corpo surtou. Ele falou, meu Deus, o que tá acontecendo aqui? E aí, a partir dessa academia, minha professora me indicou uma nutricionista. Fui na nutricionista e eu amei a nutricionista. Porque foi a primeira vez que eu segui uma dieta que não me deixava com fome. Porque ela entendia que é ruim ficar com fome, sabe? Não é bom ficar com fome. Fome é o seu corpo te dizendo assim, olha, eu preciso de nutrientes para viver. Foi a primeira vez que eu tive uma dieta que eu comia, tipo, de 2 em 2 horas, de 3 em 3 horas, e comia uma quantidade que não me deixava com fome, e não era difícil para mim aquilo. Então foi suave assim. Emagreci 18 quilos em 1 ano. No começo eu emagrecia muito rápido. Aí depois eu foi diminuindo a velocidade. Aí eu precisava fazer mais esforço para diminuir uma quantidade menor de quilos. Isso foi ficando muito difícil. Muito difícil, muito, até que se tornou impossível. Porque eu fazia um esforço tremendo. Eu comecei a sentir muita falta de comer pizza, de comer lanche, de comer chocolate, de comer bolo. Eu sentia muita falta. Eu pensava nisso 24 horas por dia. E eu tinha que me segurar para não comer. E mesmo assim eu não emagrecia. E se eu comia uma fatia de bolo, eu já engordava, entendeu? Algumas gramas, mas já engordava. O que eu comecei a ver? Que não tinha resultado. E aí desanima. E foi indo, sabe? Fui empurrando. E isso passou 1 ano. E nesse 1 ano eu engordei. Mas eu não voltei ao peso que eu tinha. Eu engordei e fiquei assim, do jeito que eu estou hoje. Porque depois disso eu nem emagreci, nem engordei mais. Aconteceram 2 coisas recentemente que estão me fazendo repensar tudo. E que contribuíram muito para eu ter gravado esse vídeo. A primeira coisa foi a Brenda. A Brenda é uma personagem que eu faço do Refúgio, que é uma peça, uma comédia romântica LGBT, em que eu faço uma personagem que é poderosa, que tem autoestima, assim, lá nas alturas, que anda com roupas micro roupas, e super segura de si. Eu tinha toda a teoria na minha cabeça, porque eu tinha estudado muito sobre feminismo, sobre o poder da mulher, e sobre estética, e sobre tudo isso que me deixou super revoltada. Então, o meu discurso era lindo, como o meu diretor sempre brinca comigo. Seu discurso é lindo, eu quero ver isso na personagem. Só que eu não conseguia colocar na personagem, porque eu ainda tinha vergonha do meu corpo. E a Brenda me deu um tapa na cara, entendeu? E ela me ensinou a colocar esse meu lado sexy pra fora. Só que eu vou falar mais sobre ela em outro vídeo, tá? Porque
ela merece um vídeo só pra ela, porque ela é fabulosa. E outra coisa que aconteceu foi a quarentena. Então, assim, entre os meus altos e baixos, eu sempre fui uma pessoa muito positiva. Por isso que, quando eu falo que eu tenho autoestima baixa, as pessoas se assustam. Porque o que as pessoas veem de mim é essa Isa feliz, alegre, que ri, que se mexe loucamente, sabe? Só que a minha autoestima baixa, geralmente, quando eu tô de TPM. Porque vem muitas coisas à tona, sabe? Quando eu tô de TPM, enfim, os hormônios, a fraqueza e mexe aqui, né? Que a mulher sabe que quando a gente vai menstruar, alguma coisa mexe dentro da gente que a gente fica doida. Mas tô aprendendo que isso é bom, tá? Tô pesquisando sobre isso, mais pra frente falarei sobre menstruação. E quando eu tô pra menstruar, eu choro litros, assim. Ai, eu sou horrível, minha autoestima baixa. Eu sou burra, começa a falar um monte de coisa horrorosa de mim mesma. E aí depois passa e eu me sinto linda, plena, maravilhosa. E aí depois eu tô de novo. Só que na quarentena, parece que eu estou em uma TPM contínua. Porque em um dia eu me sinto linda, maravilhosa, cheirosa, gostosa. Eu vou gravar um vídeo pra vocês. E daqui meia hora eu me sinto horrorosa, não quero fazer nada. Não quero me olhar no espelho, não quero comer, não quero sair da cama. Só quero assistir série na minha coberta, que é gostoso. E é isso. E aí depois eu quero fazer vários projetos, escrever vários textos e fazer vídeo e mandar currículo e blá blá blá. E aí depois não quero. E aí depois eu quero limpar a casa e eu quero cozinhar e eu quero fazer live no TikTok cozinhando. E aí depois não, eu não quero. Então eu surtei na quarentena. E eu acho que todo mundo surtou na quarentena, né? Porque a gente começa a passar muito tempo com a gente mesma. E aí eu comecei a pesquisar mais. Uma amiga minha, num dia que eu tava meio pra baixo, ela me mostrou o Instagram de uma nutricionista humanizada. E eu amo esse termo. O meu TCC na faculdade foi sobre isso. Foi sobre violência obstétrica, parto humanizado. E aí eu estudei medicina humanizada pra poder pesquisar e saber falar sobre isso, né? E eu me apaixonei sobre isso, porque, gente, somos seres humanos, as relações têm que ser humanizadas. Só que elas não são. Então é necessário você criar um termo humanizado, tipo, tal coisa humanizada, pra você poder voltar a ter relações humanizadas. Não é louco? Eu acho muito louco. Mas enfim. Tô devaneando. Depois eu falo sobre isso em outro vídeo. Não é o foco desse. Eu já tinha muita curiosidade, desde que ela criou, eu tinha curiosidade em ver o canal Eu Vejo, da esposa do Thiago Leifert, que é a Dayana. Eu lembro que logo quando ela criou, ela participou do Altas Horas e foi algo que mexeu comigo. Mas enfim, eu não assisti. Eu não fui atrás, eu não busquei. E nessa quarentena, eu acho que combinou com tudo que eu tava vivendo, com tudo que eu tava pesquisando. E quando eu olhava pro Thiago Leifert na TV, eu lembrava do canal da esposa dele. E aí eu fui atrás. E foi maravilhoso, porque só contribuiu com o que eu já estava pesquisando e crescendo e aprendendo. Eu descobri mais sobre consciência do que tá comendo. Eu aprendi mais sobre a nutrição humanizada e despertou em mim essa crítica, que é a crítica central, né, a pergunta, enfim, central do vídeo, que é por que a gente dá tanta importância pro que a gente come. Foi nesse canal que eu comecei a despertar a minha percepção para isso.
Outra coisa que eu aprendi também com o canal dela foi sobre Mindful. É um estudo, um exercício, não sei o termo correto, mas é de percepção. É você estar presente realmente. Você perceber o mundo à sua volta, você perceber você mesma. E tem o Mindful Eating, que é o perceber a comida. O sabor, o cheiro, a textura. E perceber que enquanto você come, o que aquilo te traz. E depois que você já comeu, sentir que o gosto ainda fica na sua boca. E muitas vezes a gente não come, a gente devora. A gente engole. E não percebe o prazer que é comer, gente. É muito bom comer. E eu acho que esse é um dos motivos da comida ser tão importante, ter se tornado tão importante na nossa cultura. Mais do que respirar, mais do que fazer xixi, enfim. Em um vídeo também do canal dela, eu vi uma nutricionista falando assim. Tem muitos pacientes que chegam no consultório e eu pergunto pra eles: você tem um intestino regulado? Você evacua todos os dias? E aí a pessoa não sabe dizer. Mas quando pergunta quantos quilos você tem, a pessoa sabe até as gramas. Então, é pra mostrar o quanto a comida se tornou importante, o quanto o peso, a forma do corpo se tornou tão importante pra gente. E essa importância muitas vezes vai pro lado negativo da pressão, de ter um peso, de ter um formato de corpo e que afeta, sim, a vida da gente. E afeta muito. E a gente não percebe o quanto afeta. Então, se a sua vida também é afetada por uma das coisas que eu falei aqui, ou por tudo isso que eu falei aqui, pesquise também, aprenda também, porque esse é o caminho pra gente ter poder de escolha. E eu gravei esse vídeo pra expor isso, pra expor como eu tô aos poucos conseguindo ser mais consciente e ter poder de escolha. Emagrecer ainda é um dos meus objetivos, mas ele não é o mais importante, nem perto disso. E por muitos anos ele foi o objetivo da minha vida, emagrecer. E hoje não é tão mais. Eu quero sim emagrecer, mas eu quero emagrecer devagar. Muito devagar. Porque uma das coisas que eu aprendi também pesquisando sobre nutrição humanizada foi o motivo pelo qual se torna tão difícil emagrecer fazendo dieta. É porque o nosso corpo não está preparado para mudanças drásticas de uma hora para outra. Então, se do nada você engorda, o seu corpo fica com medo. E aí se torna mais difícil engordar. E se do nada você emagrece, ou muito rápido, enfim, o seu corpo fica com medo. Ele acha que você está desnutrido. Então, ele diminui o metabolismo e aumenta a vontade que você tem de comer aquilo que você restringiu da sua dieta. Porque ele acha que está escasso, que está com escassez, entendeu? E eu aprendi isso pesquisando. Então, eu coloquei isso na minha vida. Porque eu sempre quis emagrecer rápido. Já tomei remédio pra emagrecer. E é por isso que fica difícil. Porque quanto mais rápido a gente emagrece, mais o nosso corpo quer que não emagreça. E aí mais difícil fica. Então, é isso. Se você gostou do vídeo, compartilha bastante, um monte, pra mais gente ver. E me acompanha.
Um beijo!